Maldição hereditária. Resumidamente, seus defensores afirmam que se alguém tem algum problema relacionado com alcoolismo, pornografia, depressão, adultério, nervosismo, divórcio, diabetes, câncer e outros, é porque algum antepassado viveu aquela situação ou praticou aquele pecado e transmitiu ao seu descendente. Dessa forma, a pessoa deve orar a Deus a fim de que lhe seja revelado qual é a geração que o afeta. E uma vez que saiba, pede-se perdão por aquele antepassado e o problema estará resolvido, desfazendo a maldição. Essa compreensão esteve no auge das pregações, das palestras e livros publicados no Brasil por um bom tempo. Mas ainda hoje influencia a muitos. Será que as Escrituras estabelecem base para essa compreensão? Parece que o Senhor, constatando esse tipo de entendimento e crença, já nos períodos descritos nas Escrituras, revelou por meio de alguns textos a compreensão adequada na responsabilidade pessoal, buscando quebrar as desculpas e colocar tudo em seu devido lugar. Textos como Ezequiel 18 são excelentes para esse tipo de análise. Nesse texto, o profeta basicamente apresenta dois ensinamentos convergentes. O primeiro, o viver adequado, quer dizer, o viver ajustado ao Senhor, redunda em bênçãos. Ouça o verso 9. Aquele que anda nos meus estatutos e guarda os meus juízos, procedendo retamente, esse tal é justo e certamente viverá, diz o Senhor Deus. O segundo ensinamento é que o viver inadequado redunda em maldição. Ouça os versos 10 a 13. Se ele gerar um filho ladrão, assassino, que fizer a seu irmão qualquer uma dessas coisas que o pai nunca cometeu, mas comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher de seu próximo, oprimir o pobre e necessitado, praticar roubos, não devolver o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar para ter lucro e cobrar juros, será que esse viverá? Não viverá. Ele fez todas essas abominações e será morto. É responsável pela própria morte. Então o profeta argumenta traçando uma ilustração que envolve três pessoas. Um pai, seu filho e o filho do filho, o seu neto. Nos versos 10 a 13, temos uma influência positiva do pai ao viver em conformidade com os princípios de Deus, porém com resultado negativo da parte de seu filho, que não segue seu exemplo. Porém, nos versos seguintes, 14 a 17, temos um exemplo invertido. Uma influência negativa desse filho rebelde, porém com um resultado positivo da parte de seu filho, do neto. Dessa forma, o filho do filho, o neto, seria abençoado, enquanto seu pai rebelde responderia por seus atos. Ouça o verso 18. Quanto ao pai dele, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá por causa de sua iniquidade. A síntese da lógica apresentada pelo profeta é observada nos versos seguintes, os versos 19 e 20. Mas vocês perguntam, por que o filho não paga pela iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era justo e reto. Ele guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Resumidamente, o que o texto nos ensina é que, em primeiro lugar, nossa vida está sob vigilância constante de um Deus soberano, e nada foge de sua designação e controle. Em segundo lugar, aquilo que recebemos, bênção ou maldição, vem como consequência de nossos atos. Isso nos faz recordar de outros textos, como não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear,
isso também ceifará. Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 6, verso 7. Em terceiro lugar, há espaço para arrependimento e conversão. Em quarto, sabendo de nossa responsabilidade, devemos fazer aquilo que nos compete, deixando de lado as desculpas e as acusações indevidas. E por último, como responsáveis, prestaremos contas de tudo o que fizemos ou deixamos de fazer. Veja como o profeta Ezequiel conclui o seu texto nos versos 30 a 32. Portanto, eu o julgarei, cada um segundo os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Há influência sobre nós? Sim, claro. E as Escrituras nos afirmam isso. No entanto, independentemente das influências, somos seres conscientes e, por isso, responsáveis por nossas decisões e ações. Logo, cada um responderá ao Senhor por seu viver. Que a graça do soberano o direcione à santidade.